A aprovação de um projeto na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados reacende a discussão sobre os jogos de azar no Brasil. Uma polêmica que é antiga e que, no caso dos bingos, já foi objeto até de comissão parlamentar de inquérito. Ainda falta muito para a proposta, se aprovada, virar lei. Não há consenso no Congresso. Já o Ministério Público tem posição clara, é contra a liberação. Representantes de entidades que defendem a legalização dos jogos do país acompanharam a votação. O texto aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara legaliza bingos, videobingos e os videojogos do Brasil. O deputado João Dado, do PDT de São Paulo, autor do substitutivo, diz que com a legalização vai ficar mais fácil combater estabelecimentos clandestinos. Aqueles que estiverem fora da lei, ao invés de estarem submetidos a uma lei de 1941, que é a Lei de Contravenções Penais, vai estar sendo coibido, vai estar sendo penalizado por uma legislação nova e com crime. É uma criminalização das práticas à margem da lei, da futura lei. Então, nos parece que com isso nós vamos evitar que essa atividade econômica, que hoje pode estar sendo dominada pelo crime organizado, deixe de ser. O projeto prevê que as casas de bingos serão supervisionadas pela Receita Federal e pelo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Elas deverão estar localizadas a uma distância mínima de 500 metros de escolas e templos religiosos. Só poderá existir uma casa de jogo a cada grupo de 150 mil habitantes. As apostas terão que ser pagas à vista. O substitutivo também proíbe a presença de menores de 18 anos e de pessoas viciadas em jogos de azar. A proposta prevê ainda a criação de um cadastro nacional de dependentes, que deverá ser regulamentado no prazo de 180 dias a partir da promulgação da lei. Mesmo aprovado, o projeto foi criticado por alguns parlamentares, entre eles o deputado Antônio Carlos Biscaia, do PT do Rio de Janeiro. Eu tenho uma posição, já que vem de longa data, contrária à legalização do jogo do bingo, como de quaisquer outros jogos. Quer dizer, há uma razão principal, que é aquela de que essas atividades, em regra, elas sempre encobrem outras atividades criminosas. Os jogos, ainda que legalizados, permitem lavagem de dinheiro, sempre escondem uma estrutura de criminalidade organizada. E uma proposta como essa, ele ainda vai legalizar as máquinas de vídeo bingo, aquelas máquinas de caça-níqueis, que causam um problema muito grande. Elas se espalham, além das casas de bingo, para outros locais, causando danos à juventude. O Ministério Público compartilha da mesma opinião. Segundo a Procuradora da República no Distrito Federal, Raquel Branquinho, o órgão tem atuado sistematicamente no combate à exploração dos jogos de azar. O Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal já fez inúmeros laudos periciais, como assim institutos de criminalística de outros estados, demonstrando que aquelas atividades, aquelas máquinas eletrônicas programadas ou aquelas máquinas caça-níqueis, na realidade, elas se tratam de jogos de azar, porque não tem uma influência do homem sobre a máquina. Na realidade, é um fator aleatório e que há programação para que haja um ganho sempre da máquina em relação ao jogador. É um nicho de exploração que torna totalmente frágil o aparelho estatal para o combate ao crime organizado, à corrupção, à lavagem de dinheiro, do narcotráfico, do tráfico de armas e também a corrupção de agentes públicos e inserido também no sistema político e eleitoral do Brasil. A proposta aprovada também prevê a cobrança mensal de royalties do bingo, no valor de 15% da receita financeira sujeita à tributação. O dinheiro deverá ser utilizado em programas de saúde pública. O Estado gasta muito mais do que essa percentagem, seja para o combate ao crime, decorrente dessa própria atividade, nas várias modalidades que ocorrem, e gasta muito mais também no tratamento dos problemas e dos desvios ocasionados com isso. O custo-benefício, se for fazer um cálculo transparente para a sociedade, vai se ver que não compensa. Uma coisa é um royalties de 15% que vai tratar os pacientes que sofrem do vício da ludopatia. Essa é uma coisa. O combate ao crime organizado é outra coisa. A própria lei, ao criminalizar a prática à margem da lei, vai fazer com que o Estado brasileiro possa, aí sim, coibir e penalizar com mais rigor,
com penas de 1 a 5 anos e que elas se acumulam na medida em que ocorrer mais de uma infração penal. Atualmente, a Constituição Federal, seu artigo 195, ele coloca nas mãos da Caixa Econômica Federal a exploração daqueles jogos que são considerados legais. E esse dinheiro já tem uma destinação constitucional. Ele vai para saúde, para parte para educação, ou seja, para obras ligadas à assistência social. É o que nós chamamos de um dinheiro carimbado, porque é muito bem fiscalizado. Se nós formos pulverizar isso por todos os estados da federação, poderá ocorrer que apenas empresários ligados a essas atividades tenham a lucratividade e fique para o estado e para a sociedade o ônus dessa atividade, ou seja, pessoas com problemas sociais, a criminalidade muito mais movimentada por todo esse dinheiro, esse recurso que é gerado, e os agentes de combate totalmente despreparados, porque tem que fazer um investimento muito caro para esse tipo de acompanhamento que não compensa diante da rentabilidade que tem de retorno para o Estado. Logo depois do intervalo, a Constituição garante a criação de associações e cooperativas e veda a interferência do Estado no funcionamento dessas instituições. Voltamos já.